Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida nesse momento. Que o Senhor esteja derramando graça nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra está no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7, que vai dizer assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Uma palavra que, a princípio, parece assim um pouco dura, né? Mas não é. É uma palavra onde nós recebemos aqui um convite da parte de Deus, um convite a estar debaixo de uma submissão, e da submissão do Senhor, da submissão ao Senhor, da submissão ao nosso Deus. E quando ele diz que se nós nos sujeitarmos a Ele e resistirmos ao nosso inimigo, esse inimigo ele vai fugir de nós. O inimigo não vai ter forças contra nós. Mas para que possamos vencer o inimigo, para que você possa vencer o inimigo, você precisa estar debaixo da autoridade, da submissão do nosso Deus Todo-Poderoso. E também é uma palavra que nos traz um convite a nos aproximar do nosso Deus, a nos aproximarmos dele. E quando nós nos aproximamos, a nossa aproximação do nosso Deus vai nos direcionar. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele vai nos direcionar o que fazer. E as nossas ações, as nossas atitudes, quando nos achegamos ao nosso Deus, quando nos aproximamos com Ele, as nossas atitudes, elas mudam, elas começam a ser diferentes, nós começamos a ver por uma perspectiva diferente. Então, quando ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, no verso 8 ele diz, achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós. Né? Limpai as mãos, ou seja, se purifiquem. É um convite à santidade, à purificação. É um convite que nos remete a uma ação da nossa parte. Tem até um exemplo que é bem interessante. Eu estava meditando nesse exemplo esses dias. É o exemplo do chuveiro. Todos nós temos chuveiro nos dias de hoje. Todo mundo ele tem chuveiro em casa. Todas as pessoas têm um chuveiro em casa, não é mesmo? Chuveiro fica ali no banheiro, onde nós vamos lá e ali quando você vai até aquele chuveiro, o que é que nós vamos fazer lá no chuveiro? Qual é a função do chuveiro? Não é soltar água, né? Não é tomarmos banho. A função do chuveiro em nossa casa não é tomarmos banho nele, né? E nos limpar, tirar a sujeira que está ali no nosso corpo. Então, mas precisa da nossa ação. O chuveiro, ele está lá, mas ele não vem até você. No entanto, se você for lá, ele vai cumprir com a função para o qual ele está ali, que é lhe limpar, que é nos limpar, né? Que é tirar a sujeira. Mas nós precisamos ir até o chuveiro. Nós precisamos ir lá. Ele por si só, ele não vai fazer. Nós precisamos da nossa atitude, da nossa ação,
de irmos lá e tomarmos o banho, fazer a higiene, não é mesmo? E o que é que isso tem a ver com o nosso Deus? Na minha perspectiva, tem tudo a ver. O nosso Deus, ele está sempre ali. A Bíblia diz no livro de Isaías 64:4 que o Senhor, ele trabalha, nunca se ouviu falar sobre um Deus, nem se viu com os olhos, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, o nosso Deus, ele está lá. E a função, eu não diria que Deus tem uma função, né? Que a função de Deus é só limpar. Não é que a função de Deus é igual, vamos supor, igual a do chuveiro, que é tirar a sujeira, né? O Senhor, ele é um Deus que está ali, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o Senhor dos Exércitos, é uma fortaleza, é a nossa segurança. No entanto, ele é também um Deus que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica. E a palavra vai dizer que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós também. E a palavra vai dizer que nós devemos nos limpar, certo? Então o Senhor, Ele está ali, mas é preciso que nós, enquanto seres humanos, venhamos nos render, nos aproximarmos dEle, chegar-se até a Ele. Para que, e quando isso acontece, quando nós fazemos isso, o Senhor, ele é responsivo, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele te purifica, Ele me purifica, Ele nos santifica. E até a própria palavra diz que para que nós venhamos ver o Senhor, agradar ao Senhor, nós precisamos desta santificação, né? Dessa aproximação. Então essa palavra nos convida a nos aproximarmos do Senhor, a nos achegarmos a Ele. E também essa palavra nos convida a nos submetermos ao Senhor. Nós vivemos aqui debaixo de tantas autoridades, né? Os filhos, pelo menos é para ser assim, vivem debaixo da autoridade dos seus pais, enquanto são pequenos, né? Enquanto não alcançam a maioridade. A esposa, a Bíblia diz que o esposo é o dono, é o cabeça do lar, ele é o sacerdote do lar. Então a esposa, ela vive numa submissão ao seu marido, não num ato de humilhação, mas num ato de amor, de cumprimento da palavra, né? Nos submetendo à autoridade do nosso esposo, do nosso cônjuge. E o esposo, por sua vez, ele vive numa submissão do Senhor, de Cristo, que é o cabeça da igreja, né? Isso, então, de forma que nós vivemos debaixo de uma submissão. Estamos sob a submissão do nosso patrão, aqueles que têm um trabalho fixo, né? Se não tivermos um trabalho fixo, mas estamos na submissão das autoridades constituintes. Então, de forma que a nossa vida, ela e precisa ser alguém, por mais, vamos dizer, autoridade que tenha, mas ele precisa estar submisso a uma autoridade, a alguém. E por que não nós vivermos debaixo, nos submetendo à autoridade da palavra de Deus, à autoridade de Jesus Cristo, que é Senhor, que é Rei, que nos comprou, que pagou a nossa conta, né, quando Ele desceu ao mais baixo nível desta terra, dando a sua própria vida por nós, dando a sua vida em resgate da nossa. Então, quem somos nós que não podemos nos submeter a esse Deus, a esse Jesus que pagou a minha e a sua conta, que rasgou, né, a nossa dívida, quando Ele diz: tudo está consumado. Porque eu disse que Ele desceu
ao mais baixo nível. Ele é rei dos reis. No entanto, ele morreu morte de cruz no meio de 2 ladrões, né? E teve um determinado momento ali na cruz que um dos soldados, ele pegou uma bucha e ele embebeceu com vinagre e ele colocou na boca de Jesus. E se você não sabe, eu acredito que muitos sabem, que a bucha com vinagre naquela época representava o papel higiênico que você usa hoje. Então, você sabe a função do papel higiênico, as funções que ele tem. Então, aquela bucha com aquele vinagre era o que se fazia a higiene do pessoal naquela época, na época dos romanos. E a Bíblia diz que o soldado ele embebeceu uma bucha no vinagre e colocou na boca de Jesus quando ele disse que tinha sede. E naquele momento, Jesus, ele disse, está consumado. Acabou ali, certo? Mas para que a nossa conta fosse paga, ele chegou a esse nível por mim, por você, querido ouvinte. E a palavra vai dizer, achegai-vos ao Senhor, sentei, verso 9, sentei vossas misérias e lamentai, chorai, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então essa é a palavra de Deus para a minha vida nessa tarde, para a sua vida. Não sei que hora você vai estar vendo este vídeo, se é à noite, se é na madrugada, mas que o Senhor esteja falando ao seu coração e que nós venhamos nos aproximarmos do Senhor, nos submetermos a Ele, termos intimidade. E assim como o chuveiro está lá para limpar e tirar a nossa sujeira, que nós venhamos, mas que precisa da nossa ação de irmos até lá. Então que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, venhamos reconhecer as nossas necessidades e nos achegarmos e nos submetermos à autoridade e à unção do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, é esse o recado de Deus para você e para a minha vida nessa tarde, que nós venhamos nos achegarmos ao Senhor, nos submetendo a Ele, nos humilhando a Ele, diferentemente do mundo, né, das leis, das autoridades, que muitas das vezes nos humilha e está tudo certo, né? Está tudo certo. É isso aí. Para eles é isso aí. Não, quando o nosso Deus é diferente. Quando nós nos achegamos a Ele e nos humilhamos perante Ele, Ele nos exalta. E é melhor ser exaltado pelo Senhor do que por qualquer outra pessoa aqui nessa terra. Sim, pelo Senhor, que sabe fazer na hora certa e da forma certa. Que Deus te abençoe grandemente nesse momento com essa palavra, em nome de Jesus.